Diácono Edileudo. Aleluia. Também nessa lição dos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 24. Aleluia. Glórias a Deus. Êxodo 24. Nós iremos ler alguns versículos, começando a partir do verso 1. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Aleluia. Êxodo, segundo livro da Bíblia, irmãos, capítulo 24. O verso 1 está escrito: Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias. A outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o deu aos ouvidos do povo, e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, espargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, debaixo do qual havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, o Senhor não estendeu a sua mão sobre os filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Amém, irmão? Você pode sentar, dando glória a Deus, aleluia, porque Deus está presente neste lugar. Aleluia. Não vou me demorar muito, irmãos, né? Glória a Deus, estamos na ceia. Mas acredito eu, irmãos, que Deus, Ele já tem falado neste lugar por meio, né, dos hinos, dos seus servos que tem louvado a Deus neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Este texto, irmãos, que nós lemos, aleluia, está atrelado, irmãos, ao capítulo de 19 do mesmo livro de Êxodo, né? Onde o contexto fala, aleluia, do momento em que Israel, após 3 meses ter saído do Egito, eles chegam num local chamado Refidim. Ali eles acampam
E no terceiro mês que eles estão ali, eles partem de Refidim e chegam ao pé do Monte Sinai, e ali eles tornam a acampar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, que no decorrer dessa trajetória, Deus, Ele opera no meio do povo muitos sinais, maravilhas, opera grandes obras, como a abertura do Mar Vermelho, como as águas se tornando em água doces ali em Mara. E nós vemos, irmãos, que Deus sempre cuidando do seu povo por meio, aleluia, da sua mão forte, trazendo uma coluna de nuvem durante o dia para proteger o povo do calor do sol naquele deserto, uma coluna de fogo à noite que servia para a direção de Israel no deserto e ao mesmo tempo para o proteger, aleluia, do frio do deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos, irmãos, na história, Deus sempre cuidando, zelando do seu povo, estando presente, glória a Deus. E no capítulo atrás nós vamos ver, aleluia, nos capítulos atrás nós vamos ver que Deus, Ele chega para Moisés e diz: olha, Moisés, eu vou enviar um anjo adiante de vocês. Glórias a Deus. Nós vemos, irmãos, o cuidado de Deus com o seu povo. Mas, irmãos, em meio a esses cuidados, em meio, a esse zelo pelo seu povo, o Senhor, irmãos, Ele precisou estabelecer aliança com o povo de Israel. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E quando eles chegam ali e acampam no monte, ao pé do Monte Sinai, glórias ao nome do Senhor, o Monte Horebe, o monte de Deus, aleluia. Alguns dizem que foi ali aonde Abraão sacrificou seu filho Isaque como holocausto ao Senhor. Chega o momento, irmãos, de Deus fazer uma aliança com o seu povo. Chega o momento, irmãos, de Deus estabelecer estatutos para o seu povo. Chega o momento, irmão, de Deus, aleluia, fazer um pacto com o seu povo. E no versículo 1, irmão, nós vemos que Deus, aleluia, diz para Moisés: olha, Moisés, sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Glórias ao nome do Senhor. Deus está chamando aqui, irmãos, o povo, aleluia, o povo escolhido, o povo eleito, aleluia, para um estreito relacionamento, louvado seja, para mais próximo de Deus. No capítulo 19, irmão, nós vamos ver que Deus diz para Moisés: olha, Moisés, diz para o povo que eles se santifiquem. Vai dizer ao povo que eles se santifiquem, se separem, aleluia, durante 3 dias, porque no terceiro dia vou eu descer sobre o monte e todo Israel vai contemplar a minha glória. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo se santifica como ordenado. Deus chama Moisés para o monte, aleluia. E ele diz para Moisés: olha, Moisés, tu estabelece um marco, limites aí, aleluia, no pé do monte, para que o povo, eles não se cheguem a mim, para que eles não ultrapassem os limites, porque se até um animal ultrapassar este limite, aleluia, que está estabelecido, ele morre. Glórias ao nome do Senhor. E quando Moisés, irmãos, lê o que Deus, ele fala para o povo o que Deus falou, o povo diz a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que após isso acontecer, Moisés se levanta pela manhã de madrugada e ele edificou um altar no pé do monte.
Ele ergueu 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Tomou alguns jovens dos filhos de Israel e eles ofereceram sacrifícios ao Senhor, sacrifícios de bezerro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que toda aliança tem que haver um altar. Toda aliança que foi estabelecida tem que ter sacrifício. Então Moisés edificou um altar ao Senhor. Os jovens dos filhos de Israel sacrificaram os bezerros em holocausto, em sacrifício pacífico ao Senhor. Aleluia. E Moisés, irmão, depois do sacrifício, toma o sangue ali, a metade do sangue do sacrifício dos bezerros, e ele aspergiu sobre o altar. Ele tomou o livro da aliança, leu aos ouvidos do povo, e eles tornaram a dizer: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés e os sacerdotes e os anciãos subiram, e eles viram, aleluia, o Deus de Israel debaixo do qual havia uma pavimentação de pedras de safira que parecia como um céu na sua claridade. Aleluia. Mas porém Deus não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram Deus e comeram e beberam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aquele sangue daqueles bezerros, aleluia, aquele sangue que foi aspergido sobre o povo, glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Era uma simbologia de que os seus pecados estavam sendo perdoados, para que eles pudessem estar diante da presença de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: que quando Jesus ele subiu lá na cruz do Calvário, foi feita uma nova aliança. Aleluia. Não uma aliança como a aliança antiga, não como uma aliança da lei mosaica que era passageira, mas ele fez uma aliança eterna. Aleluia. Ele fez uma aliança que durará para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma aliança a qual, irmãos, nos dá, louvado seja Deus, o privilégio de entrarmos na presença de Deus. Uma aliança, irmãos, que foi feita e nos deu o livre acesso à presença de Deus. Aleluia. E hoje nós estamos aqui, louvado seja Deus, para celebrar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos alegrar, porque um dia o Senhor fez uma aliança com a humanidade, conosco, e nos levou até a presença de Deus por meio do seu sacrifício naquela cruz. E derramou o seu sangue, irmãos, aonde a Bíblia diz, ele próprio Senhor diz que é o sangue da nova aliança. O sangue, irmãos, da nova aliança, louvado seja Deus, que foi feita no Calvário por amor às nossas vidas. E nós estamos aqui hoje para celebrar, comer e beber diante de Deus. Assim como os filhos de Israel naquele dia, irmãos, eles contemplaram a glória de Deus, ofereceram o sacrifício ao Senhor,
adoraram a Deus, e depois de ter adorado, depois de ter sacrificado, depois de ter se santificado, louvado seja o nome do Senhor, eles contemplaram a glória de Deus sobre o monte Sinai, e eles comeram e beberam diante de Deus, aleluia, uma coisa que eles não podiam fazer antes. Agora eles estavam diante da presença de Deus sem serem consumidos. E hoje nós estamos aqui para comer e beber na presença de Deus, tendo a certeza de que o Senhor, aleluia, não nos consumirá, porque nos foi aberto um livre, um vivo e novo caminho ao acesso à presença do Pai. Hoje nós temos a ousadia, irmãos, a liberdade de entrar na presença de Deus, uma coisa que nós não tínhamos antes, mas por meio desta aliança que o Senhor fez conosco, nós temos o livre acesso à presença de Deus, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos comer e beber na presença de Deus, porque Ele está aqui no nosso meio, no nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Deus abençoe a cada um. Quero aproveitar a oportunidade. Falei com o pastor. O pastor pediu para depois da palavra, irmãos, eu avisar algo para os irmãos. No culto de missões passado, eu falei com o presbítero Sérgio para a gente, no dia do culto de missões, a gente fazer um evangelismo. Aleluia. E domingo que vem é o culto de missões. Então nós estamos nos preparando para no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, os varões, né, que se disponibilizaram à igreja, alguém que quiser ir, está conosco, nós vamos fazer um evangelismo, um alvoroço grande ali na Jubina. Nós vamos nos reunir 9 horas na casa do irmão Zé Roberto. Lá nós vamos orar, vamos apresentar nossa vida ao Senhor e vamos sair ali nas ruas da Jubina, fazer um evangelismo até umas 11 horas, 11 e pouco. Quando nós retornarmos, nós vamos estabelecer um horário para nós estarmos ali na pracinha da Jubina, né? Praça Zé Maria Tabosa. Nós vamos encerrar o evangelismo lá com um culto campal na praça. Amém? Se você tem vontade de evangelizar, você tem vontade de estar conosco nesse trabalho, 9 da manhã nós estaremos, irmãos e Roberto, esperando para nós levarmos a palavra do Senhor. Amém? Essa oportunidade em nome de Jesus. Também, ó glória, tem um almoço lá no irmão Zé Roberto, viu, irmão? Domingo. Glória a Deus. Eita glória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então está aí